Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de domingo, dia 10 de julho do ano de 2022, o ano da promessa, o ano que o Senhor escolheu para te abençoar. Meus irmãos, que Deus possa te abençoar. Como é que vocês passaram a semana? Como é que vocês estão? Que Deus, neste início de semana, possa derramar as bênçãos sem medida na sua vida. Abra sua Bíblia hoje no livro de 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo a partir do 1. Vamos falar a história de alguém que a Bíblia não nos fala muito, que é Obed-Edom. O título da Bíblia diz: Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou-se Davi a juntar-se todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Balaal de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre qual o invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no horteiro de Uzá, e o Aiô, filhos de Abinadeu, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no horteiro. O Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam-se perante o Senhor, como toda sorte de instrumento, de pau de faia, de harpa, de saltério, como tamborim, como pandeiro e com cimbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Urza a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uz, e Deus o feriu ali por estar em reverência, e morreu ali junto à arca da aliança. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uz, e chamou aquele lugar Pérez Urza até os dias de hoje. Temeu até aqui ao Senhor naquele dia e disse: como virá a arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se para junto de si, para o Senhor, à cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-Edom o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou toda a sua casa. Então, meus amados, vocês podem ver que a arca da aliança, quando Davi quis resgatar, ele foi juntamente com os escolhidos ali de 30.000 pessoas. E quando chegaram lá, carregaram a arca da aliança em um carro de boi. O carro de boi, quem tinha carregado a arca da aliança foram os filisteus. Os filisteus não tinham esse conhecimento que Davi talvez teria. E Urza, que significa força, quando os bois tropeçaram, o que ele quis fazer? Ele quis colocar a mão. E ali Deus o feriu, e ali mesmo ele morreu, porque ele quis usar de força com a arca da aliança. Mas Deus não pediu para ele pôr a mão, ele quis agir de boa intenção. Só que Davi fez o quê? Davi se desgostou-se, porque o Senhor irrompera contra Uza. Então, aí apareceu a vida de quem? De Obed-Edom. A Bíblia nos fala pouco a respeito dele. Fala apenas que ele era da Obed-Edom, o geteu, que não tinha mais extensão perante a Bíblia. E Davi ordenou, naquele instante, que a arca da aliança fosse colocada onde?
na casa daquele homem. Naquele local mesmo viram a casa e perguntou: quem mora naquela casa? Os soldados foram procurar e viram que era um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém que morava ali, que é Obed-edom. E Davi ordenou para pôr a arca ali. Talvez quando essa notícia chegou para Obed-edom, ele deve ter sentido medo, porque ele viu a arca da aliança matar quem? Urs. E você pode observar que o rei foi embora triste e deixou um soldado, algumas pessoas cuidando da arca ali na casa dele. E assim que observou que passaram uma semana, não aconteceu nada com a família dele, observou mais um mês, também não aconteceu nada. E depois de 3 meses, a casa dele estava prosperando, a casa dele o Senhor tinha abençoado. E é assim que Deus quer fazer com a sua vida. Deus, ele quer te abençoar. O rei vai ter que mudar o decreto, o rei vai ter que voltar atrás da decisão que ele tomou. E assim que ele ficou sabendo que a casa foi abençoada, o rei novamente voltou atrás do decreto que tinha criado e foi buscar a arca da aliança para trazer para Jerusalém. Chegando lá, o rei já não ficou mais longe da casa. O rei e os seus escolhidos, seus oficiais, se aproximaram da casa e entraram na casa de Obed-edom. Você hoje pode estar sentindo como um Zé Ninguém. Você talvez esteja numa situação difícil, mas Deus entra com providência na sua vida nesta noite. Deus entra com a providência onde o rei vai ter que entrar na sua casa. Os oficiais vão entrar na sua casa. Então preste atenção, o que você precisa fazer é somente adorar. A Bíblia não fala aqui, mas os historiadores falam que Obed-edom, ele zelava pela arca da aliança. Obed-edom era manhã, tarde, noite e ainda fazia hora extra, cuidando da arca da aliança. Como é que está a sua vida com Deus? Você está cuidando da sua vida com Deus? Você está tendo tempo para Deus ou talvez você já não tenha mais nenhum tempo? Você precisa tomar tempo para estar com Deus. Você precisa tirar mais tempo para estar na presença de Deus. Talvez você já não tenha tempo para fazer nada para Deus. Você só pensa em si mesmo. Não, comece a buscar as coisas de Deus. E a Bíblia nos fala que Davi, ele já saiu todo alegre, todo satisfeito, quando foi buscar a arca da aliança. E também teve que trazer quem junto? Obed-edom. Obed-edom não ficou mais da situação que estava. O rei trouxe ele para o palácio. E nós precisamos se alegrar, como aqui diz que Davi dançava, salteava. Davi tirou até as roupas reais em comemoração. Davi pulou de alegria, porque aqui fala: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu-se que, quando levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. Quando eles vieram de Jerusalém, quando eles vieram da outra vez, eles vinham tocando salteiro, tamborim, pandeiro, com cimbalos. Aqui já fez diferente. A cada 6 passos, eles paravam e sacrificavam bois e carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor e estava cingindo de uma estola sacerdotal de lino. Assim Davi, como toda Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo a Davi, que ia saltando, dançando diante do Senhor.
desprezou no coração, introduziu a arca do Senhor e puseram no seu lugar. Na tenda lhe armaram Davi e lhe trouxeram o holocausto, ofertas e sacrifícios do Senhor. Tendo Davi trazido o holocausto, oferta, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e o partiu dali a toda a multidão de Israel, tanto homem como mulheres, cada um bolo de pão, um pedaço de carne, e passaram então, se retirou o povo da casa. Meus irmãos, o boi tropeçou, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Muitos vão achar que foi sorte, mas foi Deus. Deus é que fez tudo isso por você. Deus é que vai agir pela sua vida, viu, meus amados, nessa noite. Não se desanime, porque Deus está no controle. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento eu quero te agradecer, Pai. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que quando os bois tropeçaram, meu Pai, Davi não pensava em parar com a arca da aliança, mas no seu propósito, Pai, do Senhor já aconteceu, Pai. Os bois tropeçaram para o Senhor guardar a arca da aliança na casa de Obed-edom e abençoou e prosperou a casa dele, Pai. Abençoa a casa desse meu irmão, dessa minha irmã, que o Senhor prospere abundantemente a vida dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. E Deus abençoe grandemente a sua vida. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nunca maltrate alguém quando estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Beijo no coração. Deus abençoe. Nos arredores de Jerusalém morava um homem simples, muito pobre também. Era adorador em Israel, um simples judeu era fiel. Quando a arca foi levada à cidade de Davi, mas ali ela não ficou. Colocaram na casa de Obed-edom e em 3 meses Deus o abençoou. Deus abençoou a sua casa, Deus abençoou sua família, Deus abençoou tudo que ele tinha, até o rei Davi se admirou. Sai da frente, que a arca vai passar, faz reverência, que a arca vai chegar. A glória de Deus está se aproximando, a presença de Deus chegou neste lugar. Quem é adorador, comece a adorar. Quem gosta de barulho vai glorificar o Deus que abençoou a casa de Obed-edom. Está aqui, vai te abençoar, vai abençoar. Onde não colhi, hoje a lavoura vai multiplicar. Onde tinha seca, hoje já tem chuva, vai nascer agora. Onde eu plantar, vai abençoar. Está chegando o fim, que por tanto tempo eu já esperei. Vou cuidar da presença de Deus, onde ela está, ali estarei. Deus abençoou a sua casa, Deus abençoou sua família, Deus abençoou tudo que ele tinha, até o rei Davi se admirou. Sai da frente, que a arca vai passar, faz reverência, que a arca vai chegar.